Estamos aqui para começar mais um Se Liga na Educação. Sou a professora Rosimeire Reis, do componente Língua Portuguesa. A conversa hoje é com você, do 5º ano. E o nosso trabalho, nosso tema será Tempos Verbais. O nosso material de estudo é o Plano de Estudo Tutorado, 2º bimestre 2021, ano 5º, semana 1. Para começar, vamos repassar as semanas todas que vamos trabalhar daqui em diante. Hoje, aula 1, tempos verbais. Na aula 2, trabalharemos com o texto jornalístico. Na aula 3, vamos trabalhar com notícia, que faz parte do domínio do texto jornalístico. Na aula 4, trabalharemos com o texto literário. E na aula 5, está escolhido um texto, fábula, também do domínio do texto literário. Na aula 6, vamos lidar com a pontuação de texto. E na aula 7, trabalharemos com o texto expositivo. Na aula 8, voltaremos para o domínio do texto jornalístico com um artigo de opinião. Vamos ao tema de hoje, tempos verbais. Para termos habilidades para lidar com esse texto, com este tema, aliás, o tema tempos verbais, nós vamos apropriar de algumas habilidades. A habilidade que você permitirá conquistar e conseguir é a de identificar expressão de presente, de passado e de futuro em tempos verbais, do modo indicativo. Você também vai ser capaz de flexionar adequadamente na escrita e na oralidade os verbos em concordâncias com pronomes, com pessoas, com nomes, com sujeitos de oração. Vamos começar com um texto que verbo sem texto não tem sentido. E os verbos são aquelas palavras que organizam qualquer coisa que nós falamos, qualquer coisa que escrevemos. Na medida que eu estou falando com você, os verbos estão aqui fazendo os ligamentos com o tema, com o assunto, para organizar a minha fala. Então, essa palavra parece quase mágica, que vai serpenteando o texto, ela contribui muito para a gente apropriar de sentido daquilo que estamos ouvindo, daquilo que temos que falar e daquilo que estamos lendo e daquilo que temos que escrever, ok? Vamos a uma informação, aliás, até uma notícia de um acontecimento e vamos ver aonde que estão situadas essas palavras tão importantes que chamam verbos. Museu Nacional resgata esqueleto de dinossauro de 80 milhões de anos. Vamos tomar nota dessa notícia? O esqueleto ficava no térreo e foi esmagado pelos 2 andares superiores do Palácio Bicentenário do Rio de Janeiro, no incêndio de 2018. Mais de 2 anos depois do incêndio, que destruiu parte do Museu Nacional, surge uma nova descoberta. Foi um momento de muita emoção, algo fora do comum, disse a paleontóloga Luciana Carvalho, uma das coordenadoras do Núcleo de Resgate. A notícia continua, mas vamos aqui agora captar algumas dessas palavras que eu falei para você. A palavra, então, a gente esperava. Sem ela, não adianta a professora continuar ou a pessoa falar, encontrar mais a nossa surpresa. Vou voltar, que a gente vai pegar aqui o começo da notícia. Museu Nacional resgata. O esqueleto ficava.
foi esmagado. Aqui nós estamos juntando foi esmagado, tornando o esmagado numa situação, num estado que a palavra foi, que é verbo, faz com que o esmagar, a condição do esqueleto está esmagada por causa do verbo foi, que ele faz a condição de estado. Mais de 2 anos depois do incêndio que destruiu. Olha a ocorrência de algo que o verbo determina. Surge. Foi um momento de muita descoberta. Algo fora do comum, disse. Olha, uma ação de um nome, que é alguém que disse, não é isso? Disse a paleontóloga Luciana Carvalho, uma das coordenadoras do Núcleo de Resgate. Mais na notícia. A gente esperava não encontrá-lo, mas, para nossa surpresa, os blocos foram aparecendo e ossos estavam praticamente intactos. Os 2 blocos com os ossos retirados dos escombros estavam sendo estudados antes do incêndio e em breve voltarão às análises. Ainda mais agora que ganharam uma segunda vida, comemora Carvalho. Vamos encontrar aqui outras palavras que são os verbos que vão dando sentido a toda a informação que nós estamos ouvindo e lendo. A gente esperava não encontrá-lo, mas, para nossa surpresa, os blocos foram aparecendo. Olha o verbo também do ser, foram, passando, estava naquela condição de aparecer, foram aparecendo. E ossos estavam praticamente intactos. Os 2 blocos com os ossos retirados dos escombros já estavam sendo estudados. Olha o sendo também, que é do verbo ser. Fazendo o estudado acontecendo como sendo. Antes do incêndio, em breve voltarão. A situação que vai acontecer com os ossos, a situação de voltar. Ainda mais agora que ganharam uma segunda vida, comemora Carvalho. Carvalho é a paleontóloga que falou lá atrás no texto, certo? É provável que se trate de uma nova espécie de titanosaurídeo. Aquele dinossauro conhecido por alcançar o topo das árvores com o pescoço comprido. O paleontólogo e diretor do museu, Alexander Kellner, acredita que será possível descrevê-lo até o ano que vem. Aqui vamos encontrar também as palavras que estão interligando, que são os verbos. É provável, do verbo ser. Lá onde você viu foi esmagado, foram encontrados, também ele flexiona, ele muda nessa condição de é. É provável que se trate de uma nova espécie. Trate de tratar aquele dinossauro conhecido por alcançar o topo das árvores com o pescoço comprido. O paleontólogo e diretor do museu, Alexander Kellner, acredita que será possível descrevê-lo até o ano que vem. Que tanto de palavra que nós encontramos para organizar todas as informações. São essas que nós chamamos de verbo. Bom, eu selecionei alguns deles e nós podemos recuperar onde que eles podem estar. Por exemplo, o incêndio destruiu. Os ossos estavam, o esqueleto ficava.
as análises voltarão. É possível que eles não esperavam encontrar. O estudo ou análise será recuperada. Então, olha o tanto de informação que nós podemos localizar no texto. Nós localizamos muito mais, mas eu captei essas aqui para a gente fazer um trabalho agora com estes verbos que nós escolhemos. Vamos lá. Uma coisa nós podemos concluir retextualizando o texto que nós vimos com tantas marcas que eu coloquei para vocês e vocês também compreendem que é verbo, né? Que são verbos. Todas aquelas palavras que nós marcamos. Em todas as situações de fala ou de escrita, os verbos são permanentes. Permanentes no sentido de estar sempre presente em todo o percurso do que nós falamos e escrevemos. Então, eles são permanentes na construção do que falamos, ouvimos e lemos. Como podemos conferir, além dos que destacamos, que foram esses, destruiu, será, estavam, ficava, voltarão, esperava. Eu marquei muito mais e destaquei esses agora para nós. Os verbos têm que ser adequados. Deparamos com muitos outros que contribuíram para que a formação sobre o resgate do fóssil pudesse ter sentido. Então, essa adequação de cada um, em cada lugar, na hora certa, no tempo certo, faz com que todo o texto possa ter sentido. Veja agora o resumo da notícia. Nós vamos fazer um exercício e que possamos identificar como que eles podem caminhar junto com o assunto. Eles sempre caminharão com aquilo que nós estamos falando. O texto que nós vou mostrar para vocês agora, ele foi escrito em lacunas. É um resumo do que vocês ouviram e viram, o que nós percebemos e sentimos aqui na notícia sobre o resgate do esqueleto do dinossauro no incêndio do museu. O texto, então, com lacunas, deverá ser preenchido com os verbos que nós destacamos nesses balões anteriores. Depois de preencher, nós vamos fazer o seguinte desafio. Nós vamos ler o texto preenchido e vamos conferir se o resumo dessa notícia que eu utilizei para a gente estudar tempos verbais mantém a principal informação, que eu pressuponho, espero que você concorde, que a coisa principal dessa informação é o resgate do esqueleto do dinossauro. Vamos ver se o resumo vai completar essa ideia? Vamos lá. Não, isso não. Vamos vermelho mesmo. É vermelho. Acho que aqui no preto, vermelho fica bom também, não fica? Em 2018, um incêndio. Qual foi a palavra de destaque? Destruiu. Eu vou abrir um pouco a minha letra para o E ficar mais visível. Destruiu. Certo? Em 2018, o incêndio destruiu o Museu Nacional na cidade do Rio de Janeiro. O esqueleto de dinossauro de 80 milhões de anos que ficava no térreo foi esmagado pelos 2 andares de cima do prédio. O núcleo de resgate não esperava encontrá-lo,
mas os ossos estavam intactos, debaixo de blocos de tijolos. Os ossos do dinossauro, os ossos do dinossauro voltarão. Para análises dos paleontólogos. Segundo o diretor do museu, será possível descrever o dinossauro no ano que vem. Conseguimos o desafio de encaixar os textos que foram definidos para completar o resumo da notícia. Eu acredito que foi passada a informação de forma resumida. Muito bem, esse é o desafio de vocês. Em 2018, o incêndio destruiu um museu na cidade do Rio de Janeiro. O esqueleto de dinossauro de 80 milhões de anos que ficava no térreo foi esmagado pelos 2 andares de cima do prédio. O núcleo de resgate não esperava encontrá-lo, mas os ossos estavam intactos, debaixo de blocos de tijolos. Os ossos do dinossauro voltarão para a análise dos paleontólogos. Segundo o diretor do museu, será possível descrever o dinossauro no ano que vem. Ok? Bom, vamos então com algumas dicas importantes. Falando ou escrevendo, nós vamos usar esses verbos. E eles precisam de ter uma flexão, flexionar. A gente tem que moldá-los de acordo com aquilo que estamos falando ou escrevendo. A gramática coloca como pessoa qualquer algo que você está remetendo e precisa do verbo. Então, vejam bem, o eles é uma referência para quando falam de alguém ou os animais comem, ou eles comem, os meninos jogam. A gente vai usar sempre M no final. Comem, comeram, comiam. Quando tiver eles, tá? Remetendo a eles, mais de um. Falam, falaram, falavam. Todos têm M no final. Jogam, jogaram, jogavam. Riem, riam, riram. Por exemplo, no texto, os ossos estavam praticamente intactos, ok? Vamos ver mais uma dica. Quando escrevemos referindo a eles no futuro, também temos uma pista que é não usar o M, mas usar o ão. Quando escrevemos, outras pessoas grafamos no tempo futuro com o ão. Comerão, falarão, jogarão, rirão. Nós temos o hábito de usar o verbo ir e não de escrever o futuro. A gente fala assim, nós vamos sair, ele vai chegar. Então, nós vamos usar, quando nós não usarmos esse recurso, nós vamos colocar o verbo no ão. Os ossos voltarão para a análise, por exemplo, certo? E não esquecer que não existe nenhum verbo da pessoa do ele ou você com L no final. Sempre você vai referir ao pretérito, ao passado, sempre com U. Comeu, falou, jogou, riu. O incêndio destruiu o museu, ok? Bom, aqui você vai ser capaz, então, de resolver sozinho lá no seu PET. Você vai fazer o PET, o pretérito, o presente e o futuro dos verbos que estão no presente, ok? E você registra o pretérito e o futuro. Bom, na nossa revisão, hoje você aprendeu, então, sobre verbos
que constitui um grupo gramatical que expressa ação, estado, acontecimento e fenômeno natural e flexiona de acordo com tempo, modo, pessoa e lugar. Na próxima aula, vamos saber sobre a organização do texto jornalístico, ok? Então, aguardo você. Até lá!